Oi, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo no canal. Eu me chamo Juliana Generoso, sou vestibulanda de Medicina e hoje o assunto aqui é mitose e meiose. Esses vídeos aqui que eu estou fazendo é com o intuito da gente revisar de estudante para estudante. Então já curta, se inscreva no canal, deixe nos comentários assuntos que vocês têm interesse de estar aqui revisando. Uma pausa antes da gente começar, que eu sempre vou estar aqui dando esse aviso nesses vídeos. Eu não sou uma professora, eu sou só uma estudante, respeito muito todos os profissionais da área da educação, eu não quero tomar lugar de nenhum deles. Eu só estou aqui de uma forma informal, revisando um conteúdo aqui de uma forma simples, mas que vai abordar todos os pontos importantes que você precisa saber daquele conteúdo para o vestibular. Então, vamos começar. Antes da gente começar a estudar propriamente mitose e meiose, é interessante a gente entender o que é esse processo de divisão celular. Basicamente é quando uma célula-mãe ela vai dar origem às células-filhas, e essa quantidade de células-filhas vai variar dependendo da divisão. É interessante notar também que algumas células do nosso corpo elas vão estar em constante divisão e multiplicação celular, enquanto outras células não vão estar em divisão em nenhum momento, elas nunca vão se dividir. Algum exemplo delas são os neurônios, as células musculares e as hemácias. Nos eucariontes existem dois tipos de divisão, a mitose e a meiose, que a gente vai estudar elas agora. Antes da gente se aprofundar, vamos primeiro dividir elas para a gente separar essas ideias do que elas têm de diferente. A mitose vai ser basicamente quando uma célula-mãe vai dar origem a duas células-filhas com a mesma quantidade de cromossomos, ou seja, a mesma quantidade de material genético. A gente chama esse tipo de divisão de equacional, porque a gente vai ter células-filhas com o mesmo número de cromossomos da célula-mãe. Esse tipo de divisão é muito comum em regeneração de pele e também em cicatrização. Já na meiose, a gente vai ter uma célula-mãe que, a partir de duas divisões sucessivas, originará 4 células-filhas. Entretanto, cada célula-filha terá a metade da quantidade de cromossomos da célula-mãe. Portanto, a gente chama esse processo de reducional. Ó, já um macetinho. Meiose, pensar em meio, metade, reducional. Você vai brincando essas palavras. Esse processo a gente vai encontrar na produção de gametas, tanto feminino quanto masculino. Recapitulando, mitose, equacional, meiose, reducional. Mitose, 2 células filhas, meiose, 4 células filhas. Ok? Essa já é a primeira diferença que você tem que saber. Eu sei que no começo talvez você confunda um pouco os nomes, eu também confundia lá no começo. Por isso que já usei essa lembrança aí de meiose, meio, reducional, você vai pegando a manha. A gente tá decorando algumas coisinhas, eu acho interessante a gente também relembrar o processo de intérfase. A intérfase é dividida em 3 fases, G1, S e G2. Na G1, a gente vai ter uma intensa síntese de RNA, além de um crescimento celular, para a gente realizar esse processo. Na fase S, a gente vai ter a duplicação do DNA. Na G2, a gente, entretanto, já vai ter uma menor síntese de RNA, porém, a gente vai ter um segundo aumento de crescimento celular. Eu acho que você percebeu pela imagem uma fase chamada G0. Essa fase acaba que a gente não estuda tanto porque ela não cai tanto assim nos vestibulares. Mas eu acho interessante você entender esse processo para não ser só uma forma de decorar, mas sim entender. A G0 a gente chama de fase de repouso. Vai ser basicamente ali um período em que a célula não vai estar especificamente trabalhando na duplicação, divisão do DNA. Ela vai continuar ali realizando seus processos metabólicos, mas entretanto ela não vai estar fazendo ali o processo para se preparar para a divisão. É interessante como o nosso corpo, ele realmente é muito inteligente. Agora, vamos estudar propriamente a mitose e a meiose, começando pela mitose. Aqui estão alguns nomes que você precisa saber. A mitose, tanto quanto a meiose, vão ter nomes dados às suas fases. Essas fases vão ser basicamente divididas para a gente entender melhor aquele processo. Então, a gente tem prófase, metáfase, anáfase e telófase. Vamos começar pela prófase. Na prófase, a gente vai ter início da condensação da cromatina, formação das fibras do áster e do fuso, posicionamento dos centríolos nos polos da célula, a gente vai ter a desintegração do nucleolo e do núcleo, e a gente vai ter os cromossomos ligados às fibras do fuso pelo centrômero. Na metáfase, a gente vai ter os cromossomos totalmente condensados na região equatorial. Então, se tiver alguma questão perguntando qual que é o melhor momento para você analisar a fase de divisão celular, é na metáfase, porque vai ser o momento em que os cromossomos vão estar mais condensados e, claro, no microscópio a gente vai estar conseguindo ver aquele pedacinho que vai estar bem condensado. Na anáfase, a gente vai ter as fibras do fuso separando as cromátides irmãs para polos opostos.
Aqui, eu acabei não abordando esse conceito, porque eu estou pressupondo que você, estudante, já saiba, mas se você não sabe, eu vou explicar aqui brevemente. A gente tem os cromossomos. Cada cromossomo vai ter o seu parzinho, chamado de cromossomos homólogos. Entretanto, isso vai ser lá na meiose. Aqui na mitose, a gente vai ter um cromossomo. Um cromossomo, ele é unido pelo centrômero, e a gente conhece que ele é tipo um xizinho. Cada fileirinha do cromossomo é uma parte dele. Então, quando a gente fala cromátides irmãs, a gente vai estar separando esse centrômetro e vai ficar só um filetinho. E a gente vai ter a telófase, que é a fase final, em que a gente vai ter o desaparecimento das fibras do áster e do fuso, a descondensação dos cromossomos, a reorganização dos núcleos e nucleus e a citocinese, que vai dividir o citoplasma formando as duas células filhas. Então, basicamente, revisando aqui de forma muito simplificada, e eu vou colocar o videozinho aí para vocês acompanharem também. A gente vai ter a célula, a gente vai ter a condensação da cromatina, o núcleo e o nucleolo vão se desfazer, a gente vai ter as formações da fibra do áster, do fuso. Posteriormente, esses cromossomos eles vão se condensar na região equatorial, depois eles vão se separar na anáfase, e depois a gente vai ter na telófase a formação do núcleo e nucleolo de novo, a gente vai descondensar esses cromossomos que estavam condensados, e a gente vai ter a citocinese, que vai separar e formar as duas células filhas. Talvez no momento, se você nunca viu esse conteúdo, possa parecer um pouco complicado. Mas quando a gente estuda, faz sentido os processos. A gente tem um começo, meio e fim. Então, você tenta entender o processo e não só decorar que, tipo, na metáfase a gente vai ter a condensação dos cromossomos. Na telófase a gente vai ter isso, isso, isso. Então, se você quiser, volte o vídeo de novo, vai com calma, porque é esse o processo. Antes da gente ir para a meiose, que vai ser um processo um pouco parecido, eu vou ressaltar aqui alguns pontos, talvez importantes, para você se atentar. Aqui eu vou destacar algumas diferenças entre a divisão da célula animal e da célula vegetal. Por quê? Porque tem muitos exercícios de vestibulares que, por exemplo, vão fazer perguntas sobre uma célula de vegetal, de cebola, que é o mais comum, ou de outro qualquer vegetal, e de animal. E isso pode ser uma pegadinha que tem sim algumas diferenças entre a divisão das células animais e vegetais. Na célula animal, ela vai ser cêntrica, ou seja, com centríolos, e ela vai ser astral, ou seja, com fibras do áster. E a citocinese, que eu citei, ela vai ser centrípeta, ou seja, ela vai fechar para dentro, centrípeta. Na célula vegetal, ela vai ser acêntrica, ou seja, sem centríolos, ela vai ser anastral, ou seja, sem fibras do áster, e a citocinese vai ser centrífuga, ou seja, para fora. Uma dica, centrífuga, fuga, para fora. Centrípeta, portanto, é o contrário, para dentro. São algumas coisinhas que a gente acaba tendo que saber nesse processo. Quando eu estava pensando em fazer esse vídeo aqui, eu também notei que talvez algumas palavras, algumas coisas, talvez não fiquem tão claras e talvez quem estivesse assistindo não saberia ou às vezes não lembra. Então, eu resolvi destacar algumas coisas. Os centríolos, eles são organelas cilíndricas formadas por microtúbulos. Os microtúbulos aqui, eles vão ser essenciais na divisão celular, porque eles vão formar os centríolos, as fibras do fuso e as fibras do áster. Você não precisa saber exatamente a diferença entre cada uma delas, mas talvez é interessante saber que elas são formadas por microtúbulos. A cromatina é um complexo de DNA e proteínas histonas. Então, a cromatina é o DNA mais proteínas. E as cromátides irmãs são duas cópias idênticas de um único cromossomo replicado durante a fase S da intérfase. Agora, para finalizar o vídeo, vamos para a meiose. A meiose, como eu disse lá no começo, vai ser duas divisões sucessivas. Essas duas divisões, elas também vão ser nomeadas em duas fases, né? A gente vai ter prófase, metáfase, anáfase e telófase. E para facilitar a nossa vida, na segunda divisão a gente vai ter prófase 2, metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2. Então, dão os mesmos nomes, só que 1 e 2. Na prófase 1, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a condensação da cromatina novamente, a gente vai ter o pareamento dos cromossomos homólogos, e aqui a gente tem um ponto muito importante que é o crossing over. Nesse vídeo aqui, especificamente, eu não vou aprofundar muito, mas é interessante você saber o que é e em que fase ocorre. Então, você já nota que o crossing over, ele ocorre na prófase 1. E basicamente vai ser o emparelhamento de cromossomos homólogos, que eles vão ter trocas de segmentos de DNA. Então, é aqui que quando a gente está ali estudando, né, que talvez possa ter alguma mudança genética no filho, alguma coisa, porque vai ter essa troca de segmentos de DNA, formando novas sequências. Continuando na prófase, a gente vai ter desaparecimento do nucleolo e do núcleo e ligação das fibras do fuso aos cromossomos. Na metáfase 1, a gente vai ter
cromossomos com o máximo de condensação e cromossomos homólogos na região equatorial. Na anáfase 1, a gente vai ter as fibras do fuso, elas vão segregar os cromossomos homólogos em direção aos polos opostos da célula. Na telófase 1, a gente vai ter a descondensação parcial dos cromossomos, reorganização da carioteca e divisão do citoplasma, a citocinese. Então aqui a gente fez a primeira divisão, formando duas células. Agora a gente vai ter a segunda divisão. A gente vai ter a prófase 2, que vai ter a fragmentação da carioteca e surgimento do fuso acromático, ou seja, fibras do fuso. A gente vai ter a metáfase 2, com cromossomos condensados na região equatorial ligados à fibra do fuso. A gente vai ter a anáfase 2, que vai ser a divisão dos centrômeros e separação das cromátides irmãs em direção aos polos opostos. E a telófase 2, que a gente vai ter o reaparecimento do núcleo e do nucleolo, descondensação dos cromossomos e divisão do citoplasma, a citocinese. Então agora, revisando também de forma aí com um videozinho para ficar mais fácil. A gente vai ter a célula-mãe, a gente vai ter ali a condensação, a gente vai ter o crossing over, a gente vai ter o desaparecimento do núcleo e do nucleolo. Depois, esses cromossomos homólogos, ou seja, os pares de cromossomos, vão se juntar na região equatorial. Posteriormente, na anáfase, a gente vai ter a separação dos cromossomos homólogos. E na telófase, a gente vai ter a citocinese, formando duas células filhas, cada uma com um cromossomo. Daí a gente vai ter a divisão 2, que a gente vai ter a prófase, que vai ser a condensação dos cromossomos, a formação ali das fibras. Depois a gente vai ter a metáfase, que esses cromossomos vão se encontrar na região equatorial. E a gente vai ter a anáfase, que vai separar as cromátides irmãs. Então a gente vai ter um filetinho de cromossomo em cada célula, resultando assim, né, no final, na telófase, a citocinese, separando, resultando em 4 células filhas. Eu indico aqui também, aqui no final, você procurar gráficos da mitose na meiose, que também cai bastante em vestibulares, porque você tem que entender que qual fase tem a duplicação do DNA, em qual momento a gente tem a divisão. Mas eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Eu tentei ser mais simplificada possível, porque eu sei que é um conteúdo que talvez, se você estiver vendo pela primeira vez na vida, seja um pouco complicado, mas nada que estudando não vai facilitar este conteúdo. Você, como eu disse anteriormente, só pegando a prática, entendendo o processo, porque no fundo ele tem uma lógica, então dá sim para entender. E basicamente mitose e meiose de uma forma bem simplificada foi isso que eu consegui trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por favor, se inscrevam no canal, curtam o vídeo para dar um apoio aqui no canal. Eu tô começando aqui a fazer os vídeos de revisão. Esses vídeos aqui eles me ajudam muito também, porque eu também tô estudando esse conteúdo. Querendo ou não, já é uma revisão também para mim, porque eu já tô vendo esse conteúdo há um tempinho, mas falar ele é uma forma muito boa de eu estar relembrando mesmo esse conteúdo, porque a vida é um eterno aprendizado. E uma coisa que fica muito claro para mim é que a gente nunca tem que achar que a gente tá o suficiente, a gente sempre tem algo para melhorar. Então, mesmo que seja um assunto, por exemplo, biologia, eu me considero uma pessoa que tem muita aptidão para a biologia, para essa parte de humanas, né, do corpo humano, mas mesmo assim, nunca acho que é o suficiente, sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo ali que a gente pode estar relembrando ou revisando. É isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!